Bom dia! Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia, né? Estamos hoje no dia 1º de janeiro, juntamente com você, na luta da leitura da Bíblia. No primeiro dia do ano, né? É um ano corrido, tem muita gente na praia. Eu queria estar na praia, mas tudo no seu tempo, né? E corra aí, pegue sua Bíblia, vamos ler junto. 1 Coríntios 15. Coríntios fica onde, Ranildes? O livro de Coríntios fica no Novo Testamento, tá bom? Então pegue sua Bíblia, abra no Novo Testamento e no livro de 1 Coríntios. Nós estamos dando continuidade à leitura. Se você ainda não é meu amigo, ainda não me segue no YouTube, nosso canal se chama Ranildes Barros. É um canal da leitura da Palavra de Deus, porque eu sei o quanto é difícil, né? E o Senhor me moveu a ler com você, algo que é muito difícil, né? Que é a leitura da Bíblia, de poder ter essa constância, de poder aprender. Você não vai aprender de Deus se você não ler a Bíblia. Põe isso na tua mente, no teu coração, tá bom? Você precisa conhecer a Deus. Se eu preciso conhecer a Deus, eu preciso ler a Bíblia Sagrada, tá bom? Que é o manual de como conhecer a Deus, certo? Acabamos de ler Sofonias 2, onde Sofonias falava, estava pregando sobre o que? O arrependimento daquele povo orgulhoso, né? Que se achava que era poderoso, mas que precisava de Deus. Então, hoje também Deus nos chama ao arrependimento. E agora nós vamos ver o que em 1 Coríntios, o que Deus fala a mim e a você nesse primeiro dia do ano. Um beijo aí para quem tá comigo aí, né? Um abraço. Seja bem-vindo aí nesse primeiro dia, certo? Pegue sua Bíblia, corra. 1 Coríntios 15, ele fala assim: a ressurreição de Cristo. Então, Paulo vai falar aqui na carta de 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição de Cristo. Vamos ver o que ele fala aqui. Acompanhem na sua Bíblia, tá bom? Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuem firmes. Olha só, Paulo estava crendo que aquele povo que aprendeu de Cristo estava firme com Cristo. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que eu conheci há anos que seguiram a Cristo, quando elas permanecem, porque não é fácil, viu, gente? As pessoas mentem. Venha para Cristo se você não quer sofrer. Tudo mentira, né? Seguir a Cristo não é fácil. Você acha que foi fácil Jesus carregar a cruz por você, por seus pecados? Claro que não. E aí, você acha que seria fácil também seguir a Cristo? Claro que não. Agora, irmãos, a mensagem 2. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Então ele está dando um alerta aqui, né? Ele esperava que todo mundo tivesse firme. E no 2 ele diz: a mensagem que anunciei a vocês, que foi o evangelho da salvação, por meio do qual vocês são salvos. É através do evangelho de Cristo, né? Dessa conscientização que Jesus veio e morreu por nós. E só através dele, do perdão de Jesus Cristo, ali naquele ato na cruz, é que nós temos livre acesso à salvação, tá bom? Então ele começa falando isso. 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados. Saiba disso. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, que a Bíblia é sagrada. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado. Então Paulo afirma aqui para aquele povo que Jesus Cristo veio, que ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Vamos ver. Como está escrito nas Escrituras, na Bíblia, né? 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma vez a mais de 500 seguidores, dos quais, olha aí, um monte de seguidores, né? Estão vivendo na era dos seguidores.
de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. 7. Em seguida, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. 8. Por último, depois de todos eles, apareceu também a mim, Paulo no caso, né? Como para alguém nascido fora do tempo. 9. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolos, pois persegui a igreja de Deus. Olha só, gente, tem gente que não sabe isso, chama hoje pessoas que não viram Jesus Cristo de apóstolo. Apóstolo é só aquele, aprenda, olha só como é cultura, a Bíblia. Só pode ser chamado de apóstolo quem viu Jesus. Se você hoje é chamado de apóstolo e não viu Jesus, você não é apóstolo, tá bom? Então Paulo aqui está maravilhado porque Jesus apareceu para ele. Ele diz que ele nem merecia porque ele perseguia os cristãos. Olha que lindo, olha que reconhecimento de Paulo. Olha que coração que Deus, tá vendo, Paulo? Por isso que a gente fica, eu fico encantada como Deus age, né? Paulo perseguia, Paulo matava os cristãos. De repente Paulo é transformado, porque Paulo conseguiu ver Jesus na estrada. Jesus falou para ele, ele ouviu a voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí os olhos de Paulo se abriu e ele viu Jesus, ele reconheceu Deus ali, e ali ele se arrependeu. Então há um dia para você de reconhecimento de Jesus. Peça para Deus antecipar, porque o fim está perto, né? O meu foi com 21 anos no hospital, onde eu levei meu pai para o hospital. Ali eu vi Cristo. No jardim, olhei para o céu e reconheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, a minha oração em 2022 é que você reconheça Jesus, assim como Paulo, né? Então ele ficou aqui maravilhado porque Jesus apareceu para ele, ele nem merecia, ele fala aqui. Acompanhe aí 1 Coríntios 15, agora o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A graça que ele me deu não ficou sem resultado, né? Paulo foi uma bênção na mão de Cristo. Às vezes a gente julga, né? O quê? Isso aí era um assassino. Agora diz que aceitou Jesus. Jesus usa quem ele quer, a hora que ele quer, da maneira que ele quer. E Paulo foi uma bênção. Olha só de cartas que tem de Paulo. Já pensou se Jesus olhasse para Paulo como a gente olha? É doido, né? Hoje nós, é doido, é esse daí, merece morrer. Quero que ele morra. Mas Deus viu que Paulo ia ser uma bênção. Então não julgue, não mate e não condene quem Jesus quer que faça a diferença nesse mundo que nós vivemos. Continuando a leitura, tá bom? Não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito, mais do que todos os outros apóstolos. Glória a Deus. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Ele tinha consciência que Deus estava usando ele muito, mas que era Deus o tempo todo. 11. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos. E foi nisso que vocês creram. Que Jesus nasceu, morreu por eles. Continuando. 1 Coríntios 15, agora o 12, tá? Olha aí na sua Bíblia. Ele fala a nossa ressurreição. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Né? Então, se Jesus ressuscitou, tinha um propósito, viu, gente? Para Jesus ressuscitar. É que nós também iríamos viver isso. Creia nisso. Que Jesus vai voltar e que os mortos ressuscitarão. E aqueles que morreram com Cristo, segredo, vão ressuscitar e vão viver com Cristo em comunhão, como havia aquela comunhão lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva.
Então, os mortos que morrerem com Cristo, que aceitar Jesus, reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida e viver aqui com Ele, vai ter a oportunidade de ressuscitar e ficar lá com Cristo na Nova Jerusalém. Olha a glória que tem para nós guardada. Eu espero ver você lá, tá bom? Continuando. No entanto, sou eu quem tem feito isso. Não, vamos lá. 11. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos. E foi nisso que vocês creram. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? 13. Se não existe ressurreição de morte, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E todos nós sabemos que ele ressuscitou. Aleluia. 14. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar a vocês. Não tenho nada para crer. 15. E mais ainda, nesse caso, estaremos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. 16. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. 17. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. 18. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. 19. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida que nós estamos hoje, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se você vive e não crê que existe um depois, você é infeliz. Ai, tá dando minha perna. Ele fala que você é infeliz porque existe sim, né? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele prova para mim e para você que existe um amanhã com Cristo, com Deus. 20. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. Aleluia. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Oh, glória, minha mãe vai ser ressuscitada, meu pai, todos aqueles que morreram com Cristo. E até os que não morreram com Cristo, viu? Porque os que morreram com Cristo vão ressuscitar para a glória de Deus, né? Para estar com Cristo. E os que morreram sem Cristo vão ressuscitar para a morte eterna, a segunda morte. 21. Porque assim como por meio de um homem, voltando ao 20, tá, gente? Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. 21. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, né, que foi lá no pecado, no Jardim do Éden, assim também por meio de um homem, que é Jesus, veio a ressurreição. Glória a Deus. 22. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Olha aí, você que não sabe nada da palavra de Deus, quando Deus fez o Jardim do Éden, lembra que ele fez o primeiro homem Adão? Ali não existia a morte, até que Adão e Eva pecaram, né? Fizeram o que não era para fazer. Naquele momento ali entrou a morte, ela passou a existir. Lembra que eles viviam no jardim onde tinha a árvore da vida, ou seja, não existia a morte, eles viviam eternamente. E com a entrada do pecado na vida de Adão, através de Adão e Eva, todos nós passamos a ter essa sentença de morte, né? Passamos a não ser mais o que eternos. E aí foi passando, e Deus mandou Jesus Cristo para refazer essa história, para nos dar uma chance de novamente podermos ter a vida eterna. E é o aceitar a Jesus Cristo que nos faz ter essa certeza de que teremos a vida eterna novamente reconstruída, refeita através do ato de Jesus morto naquela cruz.
Então o Natal, o ano ele já começa legal, né? Ele começa com o fim, né, do ano, já mostrando que Jesus veio, nasceu, né? E a gente já caminha com isso, que existe uma esperança, porque Jesus Cristo, todo mundo comemora no mundo inteiro que Jesus Cristo veio e nasceu. Por mais que não seja aquele dia, né, que as pessoas falam que não foi no dia 25 e tal, mas aí todo mundo reconhece nesse dia que Jesus veio de verdade, que ele nasceu, que ele foi criança como eu, como você, certo? E que ele vai refazer a nossa história, eu creio, aleluia. Creio nisso, que Jesus veio realmente e morreu por você e morreu por mim, para que nós tivéssemos de novo esse livre acesso com o Pai na Nova Jerusalém. 23. Continuando a leitura de 1 Coríntios 15, agora o versículo 23. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. E então virá o fim. Olha aí, vou até voltar para você, marca aí na tua Bíblia. 1 Coríntios 15, 23. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, que ele já ressuscitou. Depois, os que são de Cristo, os que aceitaram Jesus, hein, gente? Quando ele vier lá na glória. E então virá o fim. E aí sim, quando Jesus vir sobre as nuvens, ressuscitar aqueles que morreram com Cristo, será o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, entregará o rei a Deus. Voltando, deixa eu ler direitinho isso aqui. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, entregará o reino a Deus, o Pai. Então todo mundo se prostrará a Deus no fim. 25. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. 26. O último inimigo que será destruído é a morte. Oh, glória! Então, quando Jesus vir, acabou. Não vai ter mais morte. Vai ter a vida eterna. Aleluia. 27. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Dele quem? De Jesus. E é claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo, que é Jesus, certo? 28. Pois quando tudo for dominado por Cristo, que é Jesus Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Lembra da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Aleluia, eu creio. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ontem a minha cunhada orou assim, né? Que Jesus volte logo. Realmente, tá ficando cada vez pior. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Para que Jesus volte logo, amém? 29, tô terminando, gente. Pense agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conquistar? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? 30. E quanto a nós, por que é que nós colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. 32. Aqui em Efésios, eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesse humano, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado:
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 33. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Olha aí o ditado que todo mundo usa, né? Tá aqui em 1 Coríntios 15, 33. As más companhias estragam os bons costumes. Comece de novo a viver uma vida séria e direita. E parem de pecar. Aleluia. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Aleluia. Gente, ainda falta mais um pedação. Mas que lindo isso aqui, saber que existe na palavra isso, né? Que realmente, eu até postei uns desenhos aí no Facebook de um irmão que desenha com muita maestria. Olha se seu amigo lhe aproxima de Cristo. Se ele faz com que você se aproxime de Deus, de Cristo, ele é um bom amigo. Se ele faz você se distanciar de Deus e de Cristo, ele não merece ser chamado de amigo, tá bom? Continuando. Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente. Talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Realmente a semente é totalmente diferente da árvore e do fruto, né? 38. Deus dá a semente o corpo que ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. 39. A carne dos seres vivos não é todo do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outros e os peixes ainda outro. 40. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestiais, e há outros que pertencem aos corpos terrestres. 41. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. 42. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, e um corpo mortal, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado será imortal. 43. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado será bonito e forte, o nosso novo corpo. 44. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado será um corpo espiritual. Oh, glória! É claro que se existe um corpo material, então tem que haver também um corpo espiritual. Aleluia! 45. Porque as escrituras sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o espírito que dá vida. 46. Não é o espiritual que vem primeiro, verdade, mas sim o material. Depois é o que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, e o segundo veio do céu. Aleluia, Jesus. 48. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aqueles que veio do céu. Aleluia. 49. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. 50. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isso: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Então não dá para chegar no céu com esse corpo aqui, gente. Esse é podre, é mortal, viu? Precisamos ser revestidos, né? A palavra de Deus diz que será, porque Jesus é a prova disso aqui.
que nós teremos um novo corpo, um corpo celestial incorruptível, diz a palavra do Senhor. 51. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. 52. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados, marque aí, como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Ou seja, quem tiver com Cristo ainda vivo, quando Jesus vir, vai ser transformado em vida, para que haja esse novo corpo, para que possa entrar, né, no novo lugar que é lá onde Deus está. 53. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir como o que não pode morrer. Aleluia. 54. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se revestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída. Então, quando Jesus vir transformar, ressuscitar aqueles que foram mortos com Cristo, transformar o corpo dele, transformar os que estão vivos, acabou a morte. Não existirá mais morte. A morte estará destruída. A vitória é completa. Jesus Cristo vai reinar eternamente. 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Vai acabar. 56. O que dá à morte o poder de ferir é o nosso pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. 57. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 58. E terminando, portanto, queridos irmãos, continue fortes e firmes. Continue ocupados no trabalho. Eita, Jesus, usa. Ocupado no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Olha aí que bênção, que encorajamento de Paulo no primeiro dia do ano. Oi, amor, já vou lá. No primeiro dia de ano, para mim e para você. Voltando aí para você que é cristão, que tá morto, né, pastor? Tem muito crente morto. Vou deixar esse versículo para vocês. 1 Coríntios 15, 58. Escreva numa cartolina e pregue na sua casa. Portanto, queridos irmãos, continue fortes e firmes. Continue ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Ou seja, sempre é bom. Nada que você faça por reino de Deus é em vão. Em outra língua da palavra de Deus fala isso. Tudo que você faz no reino de Deus tem proveito. É como se você não deixasse cair nenhum grão fora. Eu estou muito feliz porque eu já estou vendo fruto do meu trabalho intenso com as crianças. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue nos usando. Continue sendo canal de bênçãos, continue no foco. Eu sei que, olha, gente, não é fácil servir a Deus. Eu estou aqui abrindo meu coração, falando sinceramente. Quem fala para você vir parar de sofrer é mentira, né? Porque no mundo, esse mundo que nós vivemos aqui, reina o inimigo de nossas almas. E ele não compactua com as coisas do céu. E a gente sempre é atrapalhado, é sempre bombardeado para que a gente caia, para que a gente desista, para que a gente não continue firme com o Senhor. Mas eu queria deixar esse versículo para você que Paulo deixou aqui há muitos anos para nós. Permaneça firme, busca o Senhor, o alvo é Cristo. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer pela leitura da tua palavra, obrigado pelo livro, obrigado pela conversão de Paulo, Deus, que é um apóstolo porque viu Jesus Cristo ressurreto. Então ele foi chamado de apóstolo, ele reconhece, Senhor, que ele não merecia isso. Mas, Senhor, ele foi tão usado, Deus, tão usado. E eu te agradeço porque
Eu também não merecia estar aqui. Mas tu também me escolheste. Obrigado pelo teu amor. Usa-me em 2022 para a honra e glória do teu nome. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Usa a minha vida, Senhor, para alcançar almas. Obrigado pelas bênçãos já acolhidas, Senhor, no ministério de crianças. Ajuda-me, Senhor. Me dá ideias, Senhor. Me dá estratégias, Senhor, para salvar as crianças, Senhor, para que elas possam, Senhor, herdar o reino dos céus juntamente conosco. E através dela, Senhor, possamos, Senhor, crescer em números no reino de Deus. Deus, tem misericórdia do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E que o reino de Deus possa crescer e a gente diminuir a cada dia, Senhor. Perdoa as minhas falhas. Perdoa as minhas falhas. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço por mais um início de ano, dia 1º de janeiro, Senhor, que possamos fazer a diferença em 2022, Senhor, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e que possamos ser encorajados a cada dia, Senhor, a estar na tua presença, a fazer aquilo que realmente tem importância, que é salvar vidas, Senhor, para que naquele dia, Senhor, em que tu vieres sobre a nuvem, Senhor, mais pessoas possam estar na tua presença, na Nova Jerusalém. Perdoa nossas falhas, Senhor. Em nome de Jesus te oramos, te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Um beijo, desculpa a emoção. Deus te abençoe, tá bom? Seja a luz.